Sim, senhora. Agora, solene e reverentemente, nos acercamos à palavra. Agora, desejo ler esta manhã em Êxodo capítulo 12, começando com o versículo 12 e o 13, inclusive, e ouçam atentamente agora. E então, antes da comunhão, hoje à noite, leia o capítulo 12 de Êxodo, o capítulo inteiro. Pois o versículo 11 aqui é a preparação para a viagem e a comunhão antes da viagem. E queremos nos acercar disso muito reverentemente agora, o versículo 12 do capítulo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Agora, quero daí tomar um texto, uma só palavrinha de 5 letras. Sinal. Sinal. Quero falar sobre a palavra ou ensinar esta lição de escola dominical sobre a palavra sinal. A Bíblia diz aqui, e o sangue vos será por sinal, e queremos usar a palavra sinal. Agora, não sabemos quando olho no relógio e quando chegar a hora. Bem, estas são... Tenho muitas escrituras anotadas aqui, então não... sabendo que não estarei com vocês por algum tempo, e como sabemos se esta não é a última vez que alguns de nós estaremos reunidos. Então vamos procurar nos aproximar disso reverentemente. Sei que é difícil, o Senhor nos deu uma agradável manhã agora também para o culto, agradável mesmo. E vamos tentar concentrar agora em tudo do que falaremos, para que então, se houver alguma coisa aí que o Senhor queira que vocês fiquem sabendo, que isso lhes seja entregue. E não estamos de pé aqui somente para ser vistos, nunca vimos aqui para que os demais vejam que tipo de roupa estamos usando, vimos aqui para uma coisa, como nosso irmão fez aquela oração. Estamos aqui para ouvir a palavra que vem a nós. Nós queremos isso, porque essa é a única coisa que vai significar algo para nós, algo que vai ser substancial, algo que vai nos ajudar. E somos uma gente moribunda. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade. E então temos este tanto de tempo para tomar nossa decisão por qual estrada vamos seguir, e a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejarmos escolher. Essa é a maneira que Ele determinou para Adão e Eva. Essa é a maneira que Ele determinou para nós. Devemos recordar que seja o que for que passamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo, perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para guardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. E estimar isso. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso depois que você o recebe. Não vai colocá-lo na prateleira, é para ser usado. Seria como ir ao médico para que receite remédio e então colocá-lo na prateleira. Se lhe foi receitado o remédio, tome o remédio. Se houver uma doença incomodando e esse remédio é para ajudá-lo, tome o que ele lhe dá, e justamente da maneira que ele disse para ser tomado, porque às vezes só alguns minutos causa grande diferença na maneira que é para ser tomado, e como sabemos. Mas neste caso, hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Tome-o exatamente como Ele o dá. Um sinal. O sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, o que é um sinal? É uma palavra que comumente usamos entre nós, que falamos inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos. Um sinal realmente, o dicionário diz que um sinal é um indicativo. É um indicativo de uma passagem, preço pago. Veja, que a passagem ou um preço requerido que foi pago. É como a passagem de estrada de ferro, ou uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra sua passagem, e então lhe dão um bilhete, e então esse bilhete não pode ser usado para mais nada a não ser naquela companhia férrea, e é um sinal para a companhia férrea que você pagou sua passagem. É um sinal.
E você não pode usá-lo para mais nada. Não serve para nenhuma outra companhia. Só serve para aquela companhia e é um sinal. Agora aqui, do que estamos falando, onde começamos, está Deus dizendo a Israel: o sangue do Cordeiro é um sinal para você. O Cordeiro, para Israel, ferido, foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel, e nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. Para o mundo, isso é uma grande loucura, mas para Deus, essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tende a estar aí, e você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar, nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse: verei unicamente isso. Não importava o quanto eram justos, o quanto eram bons, quanta instrução tinham, como se vestiam, o sinal era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal de que o requisito de Jeová havia sido cumprido, que havia sido preenchido. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal. Vem, a vida que Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, esse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição, a vida do crente. Deus, em sua misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto, e isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar, nada mais surtiria efeito. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim e assim por diante não surtiram efeito. Tinha de ser uma vida que tinha sangue nela, e a vida houvesse saído do sacrifício, e agora o sangue era um sinal de que o mandado de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que tinha havido uma vida que foi tirada. Então o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido, o requisito de Deus. Que uma vida tinha sido oferecida e o sangue tinha vertido, e o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido. A vida do animal do qual Deus havia falado devia ser tirada, era o sangue que representava o sinal. Bem, o crente adorador era identificado com seu sacrifício por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nestas pequenas citações, mas o que poderia se tomar o culto todo com uma delas. Mas quero parar aqui um momento para expressar isto. O crente tinha de ser identificado com seu sacrifício. Bem, se fosse unicamente um sacrifício feito em algum lugar lá, ele o tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele, francamente. Ele tinha de colocar suas mãos sobre ele em primeiro lugar para identificar-se com seu sacrifício. E então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sobre o sangue. O sangue devia estar sobre ele. E aquele era um sinal que ele tinha se identificado o culpado e tinha provado que um substituto inocente tinha tomado seu lugar. Que lindo quadro! Um redimido. Vejam, a justiça tinha sido cumprida, e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. E então, quando a vida havia pecado, então um substituto inocente tomava seu lugar e era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos a semente da serpente que era o sangue, e este sangue não poderia vir de fruta, vinha de um substituto inocente.
inocente, e a vida saía também em seu lugar, e o sangue era o símbolo que o animal havia morrido, e o sangue havia saído. E o adorador, aplicando o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção, porque se identificou no sacrifício. Ligou-se ao sacrifício, e o sangue representava o sinal. Quão maravilhoso, que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício. Exatamente tão perfeito quanto possa ser. E como que Cristo, não sendo um animal, veja você, o animal morria, mas era a coisa mais inocente que temos, eu creio, seria o cordeiro. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, ele o identificava como um cordeiro. E quando ele queria identificar a si mesmo, se identificava como uma ave, uma pomba. E a pomba é a ave mais inocente e mais limpa de todas as aves. E o cordeiro é o animal